A paz do Senhor Jesus, meus queridos, louvado seja Deus pela sua graça, pelas suas misericórdias. Estamos aqui outra vez. Junto com você há um momento de oração, junto com você no momento de reflexão. Deus Santo, Deus bendito, Deus maravilhoso, obrigado por estar conosco, obrigado pela noite abençoada, obrigado por nos dar mais um novo dia. Entregue em tuas mãos minha vida, a vida daqueles que pararam para ouvir a tua palavra e agora em concordância através da oração. Te convido, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Já é inscrito no nosso canal do YouTube? @Ramiro Silva 1398, curta, comente e compartilhe. Não esqueça de convidar mais um a se inscrever, mais um a estar intercedendo a Deus pela nossa vida. Amém? Quero lhe convidar a estar meditando comigo um tema que se faz necessário para os dias de hoje. Consolo, abrindo a sua Bíblia na carta de Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O apóstolo Paulo incentiva a igreja em Tessalônica, uma igreja que cresceu em meio à perseguição. Quando a gente fala em perseguição, dá para entender que seja povo diferente, mas a perseguição que a igreja em Tessalônica teve foi por parte dos judeus. O capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, na segunda visita ou na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, quando chegam a Tessalônica, Paulo procura uma sinagoga, como era de costume dos judeus, se reunirem aos sábados. E a Bíblia diz que Paulo esteve apenas por 3 sábados naquela cidade. Dá para entender que foi uma igreja que teve uma fundação e um crescimento rápido. É uma igreja que, por pouco tempo, ela traz para nós, para toda a igreja, em todo o tempo, um modelo que continua até os dias de hoje. Um modelo a ser seguido. Esse capítulo 5, Paulo inicia sobre a vigilância da volta de Cristo. É interessante que ele diz, olha, quanto a vós, não é preciso mencionar o tempo ou a época em que Jesus Cristo há de vir. Ele fala a respeito dos sinais em que uma mulher grávida está para ter o filho. Ele diz que assim como elas não têm como se escapar das dores, assim também aqueles que estão à espera de Cristo não está livre de passar pelas dores, pelo sofrimento. Paulo teve a perseguição com os seus 2 companheiros pelos próprios judeus. Quando diz lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos que um homem temente a Deus acolheu aqueles 3 homens, Jason, na sua casa. E por conta disso, Jason e a sua família foi penalizado, foram presos e tiveram que pagar fiança. Por quê? Porque deram guarnição, deram hospedagem àqueles 3 homens. Eles procuraram Paulo e os demais para perseguir. Paulo teve que sair da cidade para outra cidade e eles atrás, os judeus atrás de Paulo e os seus amigos. Mas o que me chama a atenção nessa história, não somente da igreja, mas de Jason. Jason não se levantou contra Deus, porque imagina você pagar fiança, primeiramente você ser preso por não ter cometido nenhum mal. Não somente ele, mas a família, porque acolheu os servos de Deus pregando o evangelho de Cristo. Segundo,
para ser solto, para terem a sua liberdade de volta, Jason teve que pagar fiança para ser solto. Mas a gente não vê parte alguma da Bíblia Jason se lamentando, se levantando contra Deus por conta disto. Quando a gente ama a Deus, a gente serve a Deus, a gente sabe que a gente não está livre das situações que, porventura, no mundo a gente pode passar. Mas uma igreja que, com pouco tempo de fundação, uma igreja que traz para nós tantos ensinamentos. Um deles, quando Paulo ele reitera dizendo o que a igreja já fazia: consolai-vos. Estamos vivendo dias difíceis em que muita gente precisa de consolo. Todos nós precisamos, cedo ou tarde, de uma forma ou de outra. Consolo para quem perdeu o emprego, consolo para quem perdeu um ente querido, consolo para quem teve um rompimento amoroso, consolo para o filho que partiu de casa para as drogas, consolo para aquele filho que vê seus pais distantes por conta de uma situação que aconteceu na família e houve a separação. Consolo de várias formas. A igreja de Tessalônica nos ensina a ter esse exemplo de consolo. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, assim como estáis fazendo. O que a gente tem feito para consolar o nosso irmão? O que a gente tem feito para consolar o nosso amigo? O que a gente tem feito na vida daqueles que, mesmo sabendo da verdade, da palavra, do ensinamento, mesmo sabendo onde fica a igreja que deixou um dia, tem a gente feito isto, consolando, indo de encontro àqueles que precisam de alguma forma de consolo? Esta é a mensagem de Deus para mim e para você neste dia. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra fala a respeito de consolo. Quantas vidas precisam, Senhor, de consolo, que sejam consolados agora por meio dessa palavra. Tu és Deus que consola, tu és Deus que vai na alma, onde o homem não pode ir. Senhor, entregue em tuas mãos a vida de cada pai, a vida de cada mãe, de cada família, os que precisam de um trabalho, os que precisam de uma solução para uma situação que tem se levantado no meio da família. Tu é Deus que acolhe, tu é Deus que une, vai tirando, Pai, todo embaraço, tudo aquilo que impede a tua presença de permanecer ou de estar na família. Cada pai, cada mãe, cada filho, cada um desses que pararam para ouvir a tua palavra, entregue em tuas mãos, nos dando dia de paz, um dia protegido, um dia debaixo da tua graça, apresentando também a vida dos doentes, dos enfermos, dos que estão em casa, dos que estão nos hospitais. O Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe, apresentando também os detentos, que o Senhor esteja visitando essas vidas, transformando, libertando os que lá trabalham, os que lá administram, dê sabedoria, livramento. Entregue em tuas mãos esses pedidos, apresentando também esta semana que iniciamos na tua presença, nos dando uma semana de paz, uma semana de testemunhos, de agradecimento. Eu te convido e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Não esqueça de orar por nós, não esqueça de compartilhar esses vídeos, momentos de reflexão. Se Deus permitir, estaremos de volta no próximo encontro, assim querendo Deus. A paz do Senhor Jesus.